família que sempre se envolveu com cultura, sempre se envolveu com arte, seja na artes plásticas, seja na poesia, seja no teatro. Então, os meus primeiros livros, digamos assim, foram livros de poesia, que eu gostava bastante, né? E eu sempre quis me envolver mais nisso, sempre quis conhecer mais esse lado artístico. Só que eu era muito tímida, eu era extremamente tímida, eu tinha vergonha de falar na frente dos outros, eu ficava muito nervosa, até que os meus pais decidiram então me colocar num curso de teatro. E eu comecei ali fazendo teatro, comecei a me desenvolvendo ali, desenvolvendo a fala, desenvolvendo o modo de falar, enfim, interpretar. Foi muito divertido, foi um grande aprendizado, só que ali naquele meio tinha muita influência negativa. Então, como os teatros ficavam realmente numa área da cidade que existia muito envolvimento com droga, prostituição, eu acabei me envolvendo nesses laços, não indo diretamente, mas tendo comportamentos negativos. Era aquela coisa, era o meu sonho, né? Era meu sonho ser uma artista, trabalhar com cinema. Então eu comecei a ser muito agressiva, enfim. E tanto que os personagens que eu sempre fazia, por acaso, eram pessoas rebeldes, agressivas. Os diretores olhavam pra mim e falavam: não, você vai ser a brigona, não, você vai ser isso, essas coisas, porque era essa a minha personalidade. Eu ia então para os ensaios, eu apresentava no palco, me sentia, né, a maioral ali naquele palco. Mas dentro de mim era totalmente diferente. Eu tinha segredos dentro de mim. E um desses segredos é que eu tinha sido abusada na minha infância. Aquele abuso, aquele trauma trouxe muitas consequências durante a minha vida inteira, a minha adolescência, né, a minha juventude. E eu comecei então a ficar agressiva, eu bati na minha mãe uma vez no meio do shopping. Parecia um personagem, mas na verdade era eu, né? Por isso que às vezes talvez os diretores olhavam e falavam: ah, ela faz um ótimo papel de brigona, de gente agressiva. Eu entrei em depressão profunda e eu comecei a ficar fechada no meu quarto, comecei a escrever mais poemas, comecei a pensar realmente na morte. Sempre gostava assim desses poemas, dessas peças, desses filmes que envolviam muita morte. A minha mãe começou a me levar para o psicólogo, me levar para outros lugares para tentar mudar isso. Então comecei a fazer outros cursos, até que eu tentei o suicídio. E daí eu fui parar no hospital psiquiátrico. A minha mãe já conhecia um pouco a igreja, já conhecia um pouco do trabalho da FJU, e aí ela me levou até a igreja. E nesse dia que eu fui na igreja, eu recebi um convite, porque na semana seguinte ia ter uma peça. E eu falei assim: tá, vou ver o que é isso aí então, né? Uma peça, eu gostava de teatro, fiz teatro e tal, vou ver mesmo se eles são bons nisso, se eles sabem fazer, se eles sabem dar conta. Fui lá, com o nariz empinado e tudo mais, só que assim, aquela peça, ela falou comigo. Aquela peça, tipo, eu vi a minha vida ali. Fui pra FJU já focada. Através de uma palavra, através das outras pessoas que me acolheram ali, a minha perspectiva de vida começou a mudar. Porque até então eu queria realmente ser uma grande atriz, ser uma grande produtora de filmes, né? Trabalhar com cinema, com teatro. Tudo isso era o que eu almejava, mas pra quê? Não tinha um sentido. E eu comecei a conhecer as oficinas de teatro ali na FJU e comecei a me envolver. Claro, eu era muito imatura, mas comecei a me envolver, comecei a ver que ali não era simplesmente um teatro, não era simplesmente uma peça, não era para aparecer, não. Existia um propósito em volta de tudo aquilo. E ali eu entendi. O propósito do teatro na FJU é realmente alcançar aquelas pessoas que um dia foram como eu, um dia passaram uma situação como eu, mas de uma forma dinâmica, né? Comecei a me envolver, né? Comecei a me envolver mais com as coisas da FJU, comecei a vir nos encontros, ouvir o que tinham
para falar e comecei a me alimentar daquilo, das coisas boas. Foi uma influência muito positiva, até que eu comecei a me entregar, decidi me batizar nas águas. Ali eu entendi o que era o Espírito Santo, que eu não sabia, os pensamentos de Deus dentro de mim. Numa vigília, quando eu decidi me entregar por completo, foi assim, foi uma forma totalmente diferente. Foi simples. Enquanto antes eu queria que todo mundo me visse, todo mundo olhasse para mim, ali naquele momento eu só queria que Deus olhasse para mim. Com muita vergonha, né? Eu fui ali diante do altar e eu entreguei a minha vida. E foi a melhor noite da minha vida, a melhor madrugada da minha vida. E a partir dali, tudo mudou. A minha vida mudou, né? É claro que, mesmo sabendo um pouco do que eu conheci lá fora, dentro da FJU e com o Espírito Santo, eu aprendi muito mais. Eu aprendi a desenvolver muito mais o talento que eu já tinha. Eu descobri que eu tenho um talento para escrita. Eu descobri que eu posso, assim como Jesus falava por parábolas, que o teatro, querendo ou não, hoje a gente fala com os jovens ali através do teatro, que são praticamente parábolas, né? Mostra a vida do jovem às vezes. E para mim isso é muito gratificante. Hoje eu posso definir que o teatro na FJU, para mim, não é apenas uma apresentação, uma peça. Hoje é um propósito de salvar vidas. No Projeto Cultura a gente tem muita coisa para você. Se você quer cantar, aprender a cantar, se você quer aprender a tocar algum instrumento, se você quer aprender a dançar, se você quer aprender a atuar, isso a gente tem aqui, a gente te ensina da melhor forma possível. Então, se você quer desenvolver o teu talento que você já tem, ou se você quer aprender e ter um talento, vem para Cultura. Eu curto Cultura na FJU.